Queridos irmãos, muito bom dia. Que a preciosa paz esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Eu quero compartilhar uma palavra e te convido a vir comigo em uma breve meditação na palavra de Deus. Quero falar de propósitos. Quero falar do mais alto e soberano propósito de Jesus Cristo neste mundo. Mas quero falar um pouco sobre vários propósitos, os quais ele estabeleceu para nós, como seres humanos, independente de religião, independência de classe, idade. A palavra de Deus é para todos. O maior desejo de Deus é que todos os seres humanos em todo o mundo reconheça ele como soberano, como Deus, soberano, criador de todas as coisas. O Salmo 100 nos diz o seguinte: celebrai o Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Não é isso que está acontecendo. É claro que vai ter o seu cumprimento no futuro, em que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Mas o que quero meditar hoje é uma pergunta, 3 indagações que os seres humanos não têm a resposta. Eu vou dizer o que penso, de onde vim, por que estou aqui e para onde eu vou. Todos os seres humanos carregam essa indagação na sua mente, na sua cabeça. E muitos de nós passamos a vida inteira nesta terra sem descobrir o propósito de Deus que foi estabelecido para nós. Quando descobrimos o propósito de Deus na nossa vida, tudo muda. Eu lembro que Nicodemos teve curiosidade de conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E à noite ele marcou um encontro com Jesus, porque ele era uma pessoa famosa. E ele queria ter um encontro particular com Jesus Cristo. Ele foi procurar à noite. E quando chegou perto do Senhor Jesus Cristo, ele disse: Mestre, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não for com essa pessoa. Jesus Cristo disse para Nicodemos: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos ficou encurralado e ele era o mestre. Ele ficou encurralado com esta pergunta, com essa resposta do Senhor Jesus Cristo. E ele então disse para Jesus: como pode ser isto? Porventura eu tenho que tornar ao ventre de minha mãe nascer novamente? Jesus Cristo disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Era Jesus falando a outro mestre, que para haver um novo nascimento teria que ter protocolos a cumprir. Vemos no livro de Romanos 10, 9 e 10, que diz lá: se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Jesus Cristo foi o prometido de Deus para este mundo, porque o ser humano pecou lá no Jardim do Éden. Por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou. E o pecado foi pegando todos os seres humanos. Paulo chegou a dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus.
Por que estão separados da glória de Deus? Por causa do pecado. O pecado é a separação. Jesus Cristo foi prometido por Deus. Está em Gênesis 3:15. Jesus foi prometido por Deus para resgatar o mundo perdido. Deus usou os profetas ao longo do tempo falando sobre a vinda do seu filho neste mundo. Isaías 7,14 disse lá: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Chegou o tempo, Jesus nasceu como estava profetizado. Mateus capítulo 1, verso 18, fala sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Assim que o Senhor Jesus nasceu, houve festa. Era um tempo de festa. A festa não era por sua causa, não. Era um costume judaico. Ele nasceu exatamente em uma época de festa. Mas ele nasceu numa estrebaria, num lugar fedorento. Aquela estrebaria era um tipo do coração do ser humano. Todo ser humano sem Deus, por causa do pecado, cheira mal as narinas de Deus. Mas quando o ser humano, pela fé, encontra com Jesus Cristo, traz alegria ao coração de Deus. Por quê? Porque aquele ser humano reconheceu Jesus Cristo como um presente, como um Salvador, como o Senhor da sua vida. E foi exatamente para isso, para esse propósito, que Jesus Cristo veio a este mundo. É claro que ele veio com vários propósitos, não dá para falar agora. Ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele veio cumprir as 7 festas judaicas. Ele veio assumir o sacerdócio que tinha se corrompido. O sacerdócio se corrompeu a tal maneira que nenhum do sumo sacerdote eram dignos de entrar no Santo dos Santos. Jesus Cristo precisou vir para resgatar o sacerdócio. E Jesus Cristo fez isso, ele resgatou. Jesus Cristo veio com vários propósitos, e o maior dos propósitos foi morrer na cruz, no lugar dos seres humanos. Porque na época só iria para a cruz aqueles que eram imprestáveis para a sociedade. Jesus Cristo assumiu o pior lugar, que era a cruz do Calvário, no lugar do ser humano. E na cruz ele salvou um que teve compaixão dele, porque esse um, ele sentiu que era pecador. E ele apelou a Jesus Cristo e Jesus o salvou. O Senhor Jesus, no livro de Isaías 61, ele disse lá, Isaías 61, primeiro, ele diz: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para salvar os perdidos, dar liberdade aos cativos. E Jesus Cristo veio para cumprir esse versículo, esta profecia. E Jesus assumiu isso na sua vida. Quando o Senhor Jesus Cristo disse na cruz do Calvário, tetelestai, que significa está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus Cristo, enquanto vivia aqui, ele viveu em todo o tempo da sua vida, debaixo do Velho Testamento. Porque ele veio também com um propósito, e o propósito era fazer a transição do velho para o novo. E Jesus Cristo fez isso.
Já foi prometido também através do profeta Isaías lá. Isaías 6 e 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não existiu ninguém, não vai existir alguém como Jesus Cristo, que tem os belos e preciosos conselhos. Jesus Cristo assumiu esta condição de conselheiro e foi o maior e mais belo conselheiro que já existiu no mundo. Pai da eternidade e príncipe da paz. Vemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo cumpriu todos esses propósitos. E muitos de nós, seres humanos, vivemos neste mundo. Muitos de nós passa por este mundo sem descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Permita-me dizer uma coisa. O propósito de Deus é salvar o ser humano. Mas o ser humano é quem tem que fazer a escolha. Porque está escrito lá. Que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. E é pela fé que nos achegamos a Jesus Cristo. O Espírito Santo tem um trabalho precioso, que é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E quando qualquer ser humano põe a sua fé para funcionar em direção à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ele alcança misericórdia. Porque diz lá no livro de Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, e a melhor coisa que um ser humano pode alcançar é a paz do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus só vem pela fé. Louvado o nome do Senhor. Por que estou aqui? Aliás, de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? São 3 indagações que a maioria dos seres humanos se perde nesse labirinto. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o precioso convite para todos os seres humanos vir para Deus. Porque Jesus Cristo disse, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o elo, Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo é o precioso caminho para Deus. Todos nós, seres humanos, precisamos desse caminho precioso. Vemos na preciosa palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo fez tudo o que tinha que fazer. Veio, anunciou a palavra, anunciou o Evangelho, exerceu o poder de cura, de libertação, curando enfermos, curando paralíticos, curando coxos, curando aleijados, curando leprosos, ressuscitando mortos. E ao fim de tudo isso, ele não foi muito bem-vindo, o perseguiram e o mataram. Mas tudo isso era propósito de Deus. E Jesus Cristo cumpriu esses propósitos. O Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia. Falou aos discípulos no caminho de Emaús, falou aos 12 que estavam amedrontados na sinagoga. Cumpriu 40 dias aqui fazendo a obra de Deus. E no final dos 40 dias, ele reuniu os cristãos, praticamente 500 pessoas, e fez promessa para eles: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
E eles foram, os 500 foram. Mas o desânimo veio sobre eles. E quase 380 desistiram, foram embora. Quando chegou o 10º dia, o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja e quase 120 estavam ali. E eles foram cheios do poder, da glória de Deus. E os de fora indagaram sobre isso. Pedro, então, tomando a palavra, a primeira mensagem pentecostal, tomando a palavra, ele pregou para o povo que estava ali, perto, aonde os discípulos, aonde os santos de Deus receberam o Espírito Santo. Pedro pregou e quase 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo. A primeira mensagem pentecostal. Desde então, de lá para cá, a igreja de Jesus Cristo tem crescido. Hoje, são milhões e milhões de servos e servas de Deus que alcançaram o objetivo de Deus nas suas vidas. Louvado o nome do Senhor. E agora paira sobre esses a maior dádiva, que é a esperança da glória, que é o arrebatamento. Mas esse é outro assunto. Quero encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Queridos, que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante sobre a tua vida. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe as mensagens. Dê um like, que Deus vos abençoe ricamente.